Irmãs e irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Aqui estamos nessa segunda-feira para tratarmos de um assunto muito significativo, controverso por alguns teólogos, mas que a doutrina espírita traz à luz para as palavras de Jesus através do pensamento suave, doce e conclusivo da nossa querida benfeitora Joana de Ângeles. Mas nós vamos iniciar rogando ao querido Mestre de Nazaré, o nosso Jesus, modelo e guia da humanidade, que nos abençoe a todos nesse instante, que plenifique de luz, de amor e de paz o seu coração, você que está nos acompanhando, também os corações de todos os seus familiares, envolvendo de paz, de harmonia todos os seus lares, para que tenhamos não somente um dia maravilhoso, tranquilo e feliz, mas uma semana de paz e de realizações. Nós temos hoje aqui um assunto do nosso querido companheiro de muitos anos, o Evangelho segundo o Espiritismo, do nosso irmão Allan Kardec. O capítulo que nós vamos estudar hoje é o capítulo de número 23, com os itens 9 e 11, identificados pela veneranda benfeitora Joana de Ângeles, na página 189 do seu livro Jesus o Evangelho, à luz da psicologia profunda, com o título Espada e Paz. E aqui o temos em nossas mãos. O título do capítulo que Allan Kardec colocou foi Estranha Moral. Esse capítulo é tão rico que a veneranda benfeitora Joana de Ângeles dividiu em duas partes. Esta que nós estamos comentando hoje, os itens 9 e 11, e o nosso querido irmão Patrick Pires da Costa, que amanhã, às 19h30, neste mesmo capítulo, abordará os itens 1 e 12, com o título Cruzes, que está na página 195 do livro Jesus o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Nós vamos então começar agora com o item 9, indicado pela veneranda benfeitora Joana de Ângeles, que está em Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu filho o pai, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. E aqui nós vamos para o item 16. O item 16 do mesmo capítulo, com a autoria do nosso irmão Allan Kardec. Quando ele escreve, elucidando essa passagem de Jesus, que parece controvertida, como Jesus, a fonte de amor, de misericórdia, filho do Deus, que veio até nós trazer a sua doutrina esclarecedora e iluminativa para todos, toda bondade, toda ternura, poderia dizer aquelas coisas tão incisivas. Por isso que Allan Kardec, no capítulo 16, ele esclarece. Quando Jesus declara, abre aspas, não creais que eu tenha vindo trazer paz, mas sim a divisão. Seu pensamento era este, e aqui ele coloca no parágrafo seguinte, não creais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido ou não me terão querido compreender. E ela conclui o pensamento do Cristo, que ele interpreta, entende que ele teria dito isso. Os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem a mesma crença. Eu vou repetir, cujos membros não partilhem a mesma crença, tal como Jesus afirmara naquela oportunidade. Hoje nós estamos observando isso acontecer em muitos lares, quando são habitados por evangélicos de diversas correntes, espíritas, católicos,
nós estamos sentindo e observando, porque é público, tanta desunião, tantas brigas infrutíferas. E nós nos lembramos nesse momento quando Jesus falou: conhecereis os meus discípulos, porque eles muito se amarão. O Evangelho segundo o Espiritismo, agora nós vamos para o item 18, também da autoria de Allan Kardec, quando ele escreve: essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se com referência às cóleras que a sua doutrina provocaria, e não como decorrentes de um desígnio premeditado de sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal viria dos homens, e não de Jesus, assevera Allan Kardec. Agora nós vamos ao livro nosso, que Joana, a veneranda benfeitora, nos mostra, no capítulo Espada e Paz. Nós vamos aqui, quando ela começa de uma forma bonita, dizendo: a doutrina de Jesus, feita de amor, contrapunha-se a todos os valores estabelecidos, nos quais a supremacia do orgulho e da hediondez de conduta delineava as regras a que todos se deveriam submeter sem qualquer discussão. Ela continua: Jesus chegou no momento decisivo para auxiliar e facilitar a grande transição da barbárie para a civilização. Parágrafo lindo, reflexivo. A missão que ele teve foi grandiosa e Deus confiou por saber da sua competência para chegar ao final da sua jornada. Então ela continua: era natural, pois, que todo aquele que se vinculasse ao estratagema de amor de Jesus logo se definisse em relação às condutas mundanas, rompesse com a acomodação e mesmo se tornasse vítima da espada sanguinária do ódio adverso. Estariam todos predispostos a reagirem e agirem assim. A espada referida por Jesus não seria utilizada pelos adeptos da sua doutrina, mas por aqueles que se lhe oporiam, seriam os oponentes da doutrina de Jesus, separando-os de tudo quanto amassem, de todos os laços e raízes emocionais, inclusive os laços da afetividade. E ela coloca um parágrafo aqui muito interessante, falando de sombra coletiva. Dentro de alguns minutos, nós vamos falar sobre sombra, que é um termo que foi criado pelo irmão, o cientista da mente, o sábio na área da psicologia analítica, Carlos Gustavo Jung. Porque a sombra coletiva governasse os destinos humanos por muito tempo, alguns dos discípulos, desacisados e violentos, atormentados pelas compulsões obsessivas, empunharam espadas através de diferentes épocas para impor o pensamento de Jesus. E um desses exemplos, que é uma nódoa negra imensa na história da humanidade, foram as cruzadas. Quando se armavam exércitos na Europa, através de preparação, de habilidade daqueles destemidos e, por cima de tudo, muitos voluntários, muitos mercenários que se juntavam, todos com a vestimenta, com a cruz no peito, a cruz no estandarte, e em nome de Jesus matavam, destruíam, roubavam, sequestravam bens, joias, patrimônios diversos, para justificarem que aquele local por onde Jesus andou, a cidade sagrada e outros locais da região, deveriam ser submetidos à administração original da veneranda Igreja Católica Apostólica Romana, através da sua sede no Vaticano. Então vocês vejam como foi horrível esse período nebuloso da humanidade, e tudo feito com em nome de Jesus. Mais adiante, a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, neste livro Triunfo Pessoal, na página 19, está aqui 19, ela explica que a sombra
significando o lado escuro da personalidade, pode ser analisada como herança dos atos desprezíveis ou infelizes que o espírito gostaria de esquecer ou negar, mas que prosseguem em mecanismo de punição, dando lugar a conflitos e complexos perturbadores, expressando-se de forma densa. Nós vamos agora começar, então, a falar sobre a sombra, para que vocês tomem um esclarecimento, abrindo um parênteses nesta informação de hoje. Nós vamos buscar aqui outro livro, Em Busca da Iluminação Interior. Eu ressalto e chamo a atenção de que este livro faz parte da série psicológica, mas nós temos um outro aqui, Iluminação Interior, e o nome é parecido. Aqui é Em Busca da Iluminação Interior. Em Busca da Iluminação Interior. E o daqui, Iluminação Interior. É desse livro aqui, no capítulo de número 1, que a veneranda benfeitora Joana de Ângeles trata considerações esclarecendo, porque o capítulo todo, ele abrange somente o assunto sombra, reflexões sobre a sombra. E ela escreve: graças ao Espiritismo, pode-se compreender com facilidade todo o vigor da sombra na existência humana, recorrendo-se ao impositivo das reencarnações, em cujas vivências foram praticados atos reprocháveis ou primários do instinto, mas também atos sociáveis e relevantes. Na página seguinte, ela continua dizendo: a maioria, portanto, dos conflitos que têm origem na sombra possui as suas raízes na teia vigorosa do passado espiritual de cada ser, que se revela no self atual de maneira severa. Se revela no self atual. O self, no pensamento da veneranda benfeitora, é a mesma coisa que espírito. Self ou espírito representam a mesma coisa. Mas eu sei que vocês são curiosos, vocês gostam de comprovações, gostam de anotar tudo, e nós providenciamos aqui uma forma de que vocês tivessem mais essa comprovação dessa informação da veneranda benfeitora Joana de Ângeles. Mas já, vamos terminar primeiro Em Busca da Iluminação Interior com o capítulo de número 1, quando ela escreve aqui: a sombra é manifestação inconsciente dos arquivos do self, o espírito, que automaticamente surpreende, inclusive, o indivíduo que a projeta. Quantas vezes nós observamos, e até nós mesmos, já nos questionamos alguma vez, que nos surpreendemos e vemos também muitas pessoas que aparentemente com calma, ternas, cordiais, e dão uma crise de violência, de robustez, de agressividade, de raiva. O que é que ela diz aqui? A sombra é manifestação inconsciente dos arquivos do self espírito, que automaticamente surpreende, inclusive, o próprio indivíduo que a projeta. Vamos observar agora, voltando aqui ao nosso Espada e Paz, Joana de Ângeles, Jesus o Evangelho à luz da psicologia profunda, mas no capítulo de número 1. Os ensinamentos de Jesus fundamentam-se na evolução do self, o espírito, outro livro que ela fala self, já sabendo que nós conhecemos que self é a mesma coisa que espírito, pelo livro anterior que ela publicou, Iluminando a Sombra e Vencendo-a. Portanto, os ensinamentos de Jesus fundamentam-se na evolução do self, o espírito, iluminando a sombra e vencendo-a. Vencendo a sombra. Aí são os ensinamentos de Jesus. E agora nós vamos voltar. Olha aqui, Triunfo Pessoal, são 4 páginas. 20, 23, 69 e 115. Pode anotar aí, eu vou repetir. Aqui, Triunfo Pessoal, 20, 23, 69 e 115. Nós vamos abrir aqui a parte primeira para ver o que é que ela escreve. As outras vocês podem pesquisar em casa. O self é o espírito imortal, herdeiro de si mesmo, jornaleiro de variadas existências terrenas que o capacitam para a plenitude.
Viram agora? Mas tem mais. Tem mais que nós vamos observar agora. Voltando, isso aqui por questão de self-espírito, já está comprovado aqui, vocês anotaram aí. Se não anotaram, podem depois reprisar o vídeo e anotar dedicadamente. Aqui voltamos, olha, ao tema de hoje, Jesus e o Evangelho. Quando ela escreve a respeito dessa sombra, que ela fala sombra coletiva. Eu vou repetir para nós pegarmos o embalo onde nós paramos para explicar o que era a sombra. Porque a sombra coletiva governasse os destinos humanos por muito tempo, alguns dos discípulos, desacisados e violentos, atormentados pelas compulsões obsessivas, empunharam espadas através de diferentes épocas para impor o pensamento de Jesus. Então, o primeiro deles nós já falamos, foram as cruzadas, terríveis. Mas depois veio um período mais negro ainda, mais deprimente para a história da humanidade. Em 1231, o Papa Gregório IX autorizou a instalação dos tribunais da Santa Inquisição, que provocaram, refletiram a intolerância religiosa, confisco de bens para aqueles declarados heréticos e não queriam se converter ao cristianismo de Roma e a morte na fogueira para os médios. Os tribunais eram instalados, não havia advogado de defesa e todo o ritual do tribunal era em latim, portanto incompreensível para aqueles que eram acusados, principalmente os judeus, que tinham muito patrimônio e eles queriam a conversão religiosa. Como não conseguiam por intolerância, confiscavam os bens e provocavam até os mais renitentes a morte na fogueira como exemplo de obediência. Mas vem coisa pior. Posteriormente, o Papa Inocêncio IV autorizou obter confissões mediante qualquer espécie de tortura. Uma confissão mediante qualquer espécie de tortura. Tudo isso os sacerdotes faziam com o crucifixo na mão, reafirmando sempre que estavam ali a serviço de Jesus. Esse procedimento doloroso para a humanidade, essa mancha negra, durou 600 anos. Por isso que há necessidade de nós estudarmos, compreendermos, verificar a história, para ver a importância do Espiritismo na Terra, quando veio em 1857, através do nosso mestre Allan Kardec. Mas vamos continuar. Quando ela fala aqui, já terminando o capítulo, literalmente, Jesus separa pais de filhos, cônjuges, irmãos, momentaneamente. Quando algum se opõe à decisão daqueles que se entregarem às transformações morais apresentadas, ao trabalho de abnegação em favor do próximo, aos compromissos de construir o mundo de solidariedade. Jesus, homem, ela continua, e aqui é lindo, não é um símbolo mitológico, mas um ser real, desafiador, que superava todas as condições adversas e todas as situações dramáticas em favor do ministério a que se entregava, sem afastar-se das metas estabelecidas. A doutrina por Jesus pregada e vivida suplantava os códigos éticos e religiosos do seu tempo, os religiosos vigentes, apresentando uma nova e estranha moral que rompe o aceito, apontando facetas superiores. É da estranha moral que Allan Kardec colocou como título desse capítulo. E eu vou repetir. A doutrina por Jesus pregada e vivida suplantava os códigos éticos e religiosos do seu tempo, apresentando uma nova e estranha moral que rompe o aceito, apontando facetas superiores que se encontram em estágios mais elevados e que, para serem alcançados, seus seguidores devem derrubar todas as barreiras, mesmo que ao preço do sacrifício da própria vida. Vejamos que nós somos cristãos espíritas e podemos observar o que ela escreveu aí, que para conseguir esses estágios mais elevados, para serem alcançados, seus seguidores, nós, cristãos espíritas,
devemos derrubar todas as barreiras, mesmo que ao preço do sacrifício da própria vida. Por isso deve doer no coração de Jesus, quando ele, obedecendo ao amor imenso que ele irradia do seu coração, transmite para os espíritos que executam a sua vontade, para que as pessoas, eu, você que está me seguindo, os irmãos daqueles que participam da Casa de Guará e de outros centros espíritas, se são colocados naquela vinha, naquele centro, representa uma vinha para ser cultivada, para produzir frutos, para serem germinados nos corações bondosos de terra boa, e a árvore cresça, produzindo outros frutos de generosidade, compaixão, amor, misericórdia, continuando o trabalho, a corrente do amor, do bem que Jesus implantou na terra. Não podemos fugir da responsabilidade a que fomos chamados para o desempenho de trabalho a serviço de Jesus. Não podemos relegar a segundo plano. Não podemos tomar atitude de rebeldia, nem usar da espada da língua, simbolicamente representada pela língua, para denegrir irmãos, malhar determinadas movimentações ou estruturas da casa espírita que nos acolheu, a pretexto de estarmos tudo errado, quando a nossa visão é curta, e os espíritos superiores que olham de um plano superior, que conhecem a nossa reencarnação, sabem os compromissos que nós assumimos no passado e as propostas que nos foram oferecidas para nossas reabilitações, nós que não conhecemos nada disso, não podemos levar estruturas de argumentações baseadas na nossa ignorância. É preciso que cada um se compenetre do dever a cumprir diante de Jesus e da sua consciência, porque Jesus nos recomenda no seu evangelho: terás de prestar contas da tua administração, administração da tua vida, administração dos teus recursos, das riquezas do conhecimento, riqueza da alegria, riqueza da saúde, riqueza da inteligência, para servir àquele quinhão de terra, aquela porção de amor, onde nós fomos colocados para a nossa própria redenção e para auxiliar na redenção de muitos. Por isso que nós vamos concluir com uma história tocante. Muito interessante, porque começa com uma senhora discriminadora. Não gostava de preto, de negro, não gostava. Era uma mulher muito rica daquela região. Ela vinha de St. Louis para uma outra cidade, num carro Mercedes-Benz, última produção, novinho, brilhava em folha, o pneu furou. Ela encostou na estrada em torno de 6 horas, mais ou menos, o sol já se pondo, uma chuva violenta, ninguém parava para dar-lhe socorro. Numa cidadezinha perto, havia uma oficina, eles estavam terminando os serviços daquele dia. O patrão, um senhor de cor também, afrodescendente, como também Brian, que era o seu mais indicado e o melhor mecânico que ele já tivera na vida. Os dois estavam fechando, arrumando a oficina, limpando, guardando as ferramentas, e ele, cuidadosamente, há algum tempo, vinha reformando um carro, conseguia um carro velho, daquele jogado quase que no lixo, ele reformou todo com conhecimento, arrumou direitinho, e aí saiu 7 horas, às 19 horas, e começou a ir pela estrada devagar, porque a chuva era muito forte, quando viu, diante de si, um carro que estava encostado no acostamento com o pisca-pisca ligado. Preocupado em ajudar, já que é a condição dele de mecânico, ele encostou o carro dele, saiu, e quando se aproximou, uma senhora assustada não queria abrir o vidro, ele bateu suavemente: madame, eu estou aqui para ajudá-la, não tenha medo. Aí ela abriu um pouquinho, disse que já havia horas que ela estava ali, ela perdeu até a noção do tempo. Ela estava ali, e ninguém passara para lhe dar uma ajuda, nem lhe dar um socorro. Então ela estava desesperada, porque ela não sabia o que fazer e não conhecia a região. Ele disse: pois a senhora se acalme, porque eu sou mecânico e eu vou dar um jeito. Eu já vi que o pneu está furado. Se a senhora me fizer um favor, a senhora pode abrir o porta-malas, eu vou lá e vou retirar o seu pneu de socorro e vou fazer a mudança do pneu. E assim ele fez. Chovia muito, como reafirmei, e ele teve aquele cuidado de estar puxando o pneu, botando para cá, botando no lugar certinho, e numa dessas forçadas, a chave que estava fechando a roda, melada de graxa, mais a água,
escorregou e partiu a mão dele, assim, fez um corte muito profundo. Ele teve que parar, pegou o lenço, amarrou para não dar hemorragia, concluiu o serviço, mesmo sentindo dores, aprumou direitinho, pegou o pneu que estava furado, botou lá dentro do porta-malas, fechou, e aí chegou para ela e disse: minha senhora, o serviço está pronto, a senhora pode seguir a sua viagem em paz. Ela disse assim: sim, mas quanto eu lhe devo? Não perguntou nem o nome dele. Mas ele disse: minha senhora, meu nome é Brian. Eu sei que a senhora não vai, talvez, nunca voltar por aqui, mas se precisar de um mecânico, nós estaremos na cidadezinha aqui, mais ou menos a 30 quilômetros daquele local. Ela disse: não, senhor, eu quero pagar o senhor. Quanto é que eu lhe devo? E Brian olhou as mãos cheias de pulseira de ouro, de dedos com brilhantes, um colar de esmeralda lindo. Era a característica de uma mulher que tinha muito dinheiro. Ela disse: não diga quanto você deseja, porque eu não sei estabelecer o preço, mas o senhor me tirou realmente de um perigo muito grande, de um temor de assalto. Eu estava numa tensão aqui, meu coração estava batendo muito. Então, eu peço o que o senhor pedir, que eu tenho dinheiro para lhe pagar. Ele calmamente disse: não, minha senhora, não tem dinheiro que pague a alegria que eu estou sentindo no meu coração de poder ajudar a senhora. Eu sou evangélico, minha esposa também é, então nós seguimos o pensamento de Jesus, e Jesus nos mostra, através da parábola do bom samaritano, que eu me coloco nesse instante para ajudar a senhora. E nada eu quero em retribuição. Só peço uma coisa que a senhora siga em frente. E quando encontrar a primeira pessoa que a senhora observar que está necessitada, precisando de alguma coisa, avalie quanto ela precisa e ofereça os recursos para ela. E lembre-se de Brian, que fez esse serviço para a senhora. Faça com que essa corrente do bem não seja interrompida. E aquela mulher, tão nobre, orgulhosa, vaidosa e, acima de tudo, racista, que detestava negro, estava ali recebendo uma lição de Jesus, através daqueles lábios suaves, generosos, que fizeram um trabalho para ela sem nada cobrar. Ela se emocionou, mas o orgulho segurou as lágrimas. E ela então agradeceu, entrou no carro e foi embora. Ele também entrou no seu carro e foi mais devagar, porque o carrinho dele era velho. Lá adiante, ela teve fome e saiu procurando. E quando ela viu assim, logo à direita, um restaurantezinho desse de beira da estrada. Um pouco velho, mas ela assim mesmo, ela parou na porta, entrou. O lugar era muito sujo, papéis pelo chão, guardanapos, resto de latinhas de refrigerante, ainda estava sendo limpado. Ela sentou-se ali, acostumada a hotéis de 5 estrelas no mundo todo, chegou ali, ela estava se sentindo horrível naquele local. Mas como havia há poucos minutos recebido uma lição grandiosa sobre a questão da bondade, ela se asserenou. Foi quando apareceu uma garçonete, com um sorriso de orelha a orelha, e disse para ela: madame, o que é que a senhora deseja? E mostrou um cardápio sujo, melado com mãos de tantas pessoas que passavam por ali, e ela olhou, fez o pedido, encarou ela e disse: minha filha, você está com esse barrigão parecendo que você tem 8 meses, mais ou menos, de gravidez, não é? Ela disse: é, senhora, já estou quase para parir. Olhou para as pernas, e essas pernas inchadas? Ah, é porque eu trabalho aqui de 7 horas da manhã às 7 da noite. Mas como é possível trabalhar esse tempo todo, 12 horas, com pouco descanso, pernas inchadas, o aspecto de cansado, ainda ter esse olhar doce e esse sorriso de satisfação? Aí ela diz: ah, senhora, eu aprendi tudo isso com Jesus. Mesmo com os joelhos desconjuntados, como disse o apóstolo Paulo, nós temos de cumprir a missão que ele nos confiou. E se eu estava desempregado, eu agradeço todo dia a Jesus por ter conseguido esse emprego. Portanto, eu tenho de demonstrar alegria para Jesus. Como eu não o vejo, eu demonstro para o freguês que representa Jesus. Neste momento que eu estou aqui, é a senhora que representa Jesus. A mulher se emocionou de noite. Mas o orgulho segurou as lágrimas, porque ela era negra também. Mas ela já não estava com repulsa. Aquela que era aristocrata e condenava todos os negros, era uma fobia que ela tinha. Ali ela se asserenou, sentiu um conforto, sentiu uma paz.
A alegria daquela pessoa, ela não podia compreender, porque ela vivia na fartura, na abastança, nem muito dinheiro. Como a pessoa trabalhava daquele jeito? Ela fez a encomenda e a moça, com alegria, disse: "Olha, nós vamos preparar, a senhora é a última cliente, nós vamos preparar eu e a cozinheira, porque o meu tempo já venceu, mas ela é quem me leva em casa, no carro dela, porque nós não temos carro, nós somos muito pobres. E nós duas vamos preparar um prato que a senhora vai se lembrar muito, delicioso." E foram, rapidamente voltaram com a comida que ela absorvia cada garfada com alegria, parecendo que era a melhor comida do mundo, que ela nunca tinha comido aquilo em lugar nenhum no mundo, uma comida tão gostosa. Por quê? O tempero do amor é moldurada pelo sentimento de paz, de harmonia, de alegria de viver daquela garçonete grávida. Então aí ela foi e aí pediu a nota. Quando a nota veio, ela disse: "Olha, cobre aqui R$ 100, uma cédula de R$ 100. Era a menor que ela tinha, só tinha essa. Aqui, sabe? E vá. Então ela foi lá no quartinho onde tinha o dinheiro e tal, já estava tudo guardado, e aí arrumado para prestar conta no patrão do outro dia. E quando ela voltou com o troco de US$ 80, ela não estava ali. Olhou para o do lado de fora, o carro tinha saído. Ela disse: "O que será que aconteceu?" Quando ela olhou para a mesa, ela viu no guardanapo um recado e disse: "Minha querida, hoje eu fui abençoada a realizar uma tarefa que eu nunca tinha imaginado, a tarefa do bem. Recebi uma ajuda inestimável e eu precisava retribuir, porque o conselho que eu recebi daquele moço que me atendeu na estrada deserta foi que eu não quis receber nada, foi que eu fizesse algo com alguém que eu observasse que estava em estado que eu podia ajudar. Então eu deixei essas cédulas embaixo do açucareiro para ajudar no seu parto, ajudar nas coisas que você precisa para o enxoval do seu bebê que vem aí. Passe isso adiante e não deixe que essa corrente interrompa, como eu também não vou interromper." Aí ela suspendeu o açucareiro. Havia 20 cédulas de R$ 100, US$ 2.000. Ela ficou numa alegria tão grande, tão grande. Enquanto isso, a rica, a mulher que estava no seu Mercedes, lá de longe, já no asfalto, observou com o binóculo que ela tinha para ver as corridas de cavalo, as corridas de Fórmula 1 em todo o mundo que ela gostava. Ela jogou o binóculo para lá e viu que ela estava naquela alegria, olhando para o alto como se estivesse agradecendo a Jesus. Ela olhou para trás, para a estrada escura e disse: "Meu amigo Brian, Deus o abençoe por me ter feito hoje uma outra mulher, a ter uma outra visão da vida, a abrir o meu coração para sentir a sensibilidade que você me ensinou. Deus o abençoe, Brian." E aí chegou o carro e foi embora. Ela foi lá dentro, mostrou a cozinheira. A cozinheira disse: não quero participação desses US$ 2.000, é para você, está escrito no bilhete. Agora, o troco foi US$ 80, aí nós podemos dividir. Então, dividiu os US$ 80, cada um ficou com 40, e ela saiu com os US$ 2.000 na mão, feliz da vida. Fecharam aquele restaurante bem sujo, rústico, e as duas foram. E a amiga cozinheira deixou ela na casa dela, ela entrou direitinho. Quando ela entrou, a casa estava na penumbra, uma casa simples, mas com um ar assim de harmonia, de paz. Quando ela olhou na mesa da cozinha, o marido tinha chegado, arrumado tudo, uma toalha limpa, olha, o prato de sopa colocado, as torradas que ele havia preparado, e no fogão, o prato de sopa lá já quentinho. Se ela quisesse mais, ela aquecia mais. Ela tomou numa felicidade, olhando: "Não, eu quero tomar logo e tal, porque eu preciso avisar a Brian." Mas quando abriu a porta do quarto, Brian estava dormindo. Preciso avisar a Brian. Sabe quem é Brian? Aquele que ajudou a mulher a mudar o pneu do carro, que fez um gesto de amor, de tudo, e estava ali retornando imediatamente. Ela deixou, entrou, deitou-se ao lado dele, beijou o rosto dele e disse: "Amor, amanhã eu vou lhe dar uma notícia maravilhosa. Você vai ser papai, Brian, com toda tranquilidade e serenidade, porque eu recebi um presente maravilhoso que Deus
me enviou. Continue dormindo como um anjo, Brian. Eu te amo muito. Vocês estão vendo nessa história comovente como aconteceu uma mulher impregnada de ódio por não suportar negro, recebeu. Parece que Jesus mandou, toma aqui. É como Jesus fez com o samaritano. Colocou o samaritano para ajudar um judeu, o samaritano que era detestado, aquele negro detestado pela mulher. No entanto, recebeu uma lição maravilhosa, passando para outra, que era a mulher do Brian. Então, o amor retornou de uma forma maravilhosa. É nesse sentido que nós vamos concluir a nossa lição de hoje, recomendando a vocês que iniciem uma corrente do bem, abram o coração. Nós conhecemos a doutrina espírita, conhecemos a reencarnação, sabemos de onde viemos, para onde nós vamos, o que nos aguarda após a reencarnação. São os louros pelas realizações no campo do bem, no campo da caridade que iremos realizar. Que Jesus nos abençoe, que nos incentive todos vocês que me acompanham nesta hora, a abrirem os seus corações, favorecendo essas pétalas de luz, essas migalhas de amor que eu estou retransmitindo para vocês, essas sementes grandiosas que germinem em seus corações, com o adubo do carinho, da ternura que vocês têm, façam com que essas sementes germinem para produzirem árvores frondosas, frutos que beneficiem tantas quantas outras pessoas que vocês encontrarem pelo caminho evolutivo. É assim, meus queridos irmãos, que Jesus deseja. É assim que ele ficará feliz com o seu procedimento, com o nosso procedimento, com o procedimento de todos nós. Que o Senhor Jesus os abençoe, a todos vocês que nos acompanham, e transforme cada um de nós um instrumento da sua paz, do seu amor e da sua luz. Deus os abençoe, hoje e para sempre.